A graça e a paz, irmãos. Aqui quem fala é o Branco. Venho trazer a mensagem de Deus para que vocês possam refletir, possam aprender, possam se alimentar, possam também buscar aí, assim como Deus trouxe ela para mim, que Deus possa se revelar também a você através dessa palavra, através da palavra que é viva, que é eficaz, da palavra que renova, da palavra que faz divisão entre alma, entre espírito, entre ossos e medulas. Eu quero vir compartilhar com vocês aqui agora, irmãos, nesse vídeo, nesse áudio, um tema: e quando tudo está perdido? E quando chegou no fim e eu acho que já estou derrotado? Eu quero compartilhar com vocês, eu não vou estar lendo aqui o capítulo, mas a história ela é bem conhecida, de Daniel 3. A maioria já conhece, quem não conhece, ou mesmo quem já conhece, após ouvir, leia, faça uma meditação sobre esse capítulo de Daniel 3 para que Deus possa também falar com você, pois Deus tem algo para falar com você. Em Daniel 3, nós temos a história tão famosa da fornalha de fogo, dos jovens, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram à estátua, não prestaram adoração àquela estátua que o rei Nabucodonosor tinha declarado, que quem não fizesse seria morto, e foram lançados na fornalha. E a gente sabe que eles não morreram, né? Mas eu quero trazer um entendimento para vocês sobre essa história e para você que está passando aí por problemas no seu relacionamento, com seu cônjuge, com a sua vida pessoal, com a sua vida familiar, que você possa entender e conhecer um pouco de como Deus também age, para que você possa exercitar a sua fé e ficar confiante de que a vitória ela vem, e ela vem no tempo certo. E o tempo certo é o tempo em que o nome dele vai ser honrado, vai ser exaltado e vai ser glorificado. Nós ouvimos essa história e nós entendemos e compreendemos a fidelidade desses homens ao Senhor, e de irem para a fornalha e não serem mortos. Mas vamos entender essa história desde o começo. Daniel interpreta um sonho do rei. Daniel é colocado como governador da Babilônia. E ele solicita ao rei para que os 3 amigos dele também fossem colocados sobre algumas províncias. Imagino que o cargo deles era, lá não fala, mas governadores ou prefeitos, né? Porque sobre províncias, Daniel era da Babilônia toda. E aí, logo após isso, final do capítulo 2, começa o capítulo 3, onde o rei manda fazer uma estátua, 60 côvados de ouro e assim todo um monumento grandioso, né? Aos olhos humanos, algo muito, muito grande, muito assim, com ouro, com todo aquilo que ao homem carnal, ao homem natural, lhe interessa. Agora vamos começar a trazer isso para o nosso entendimento, para nossas vidas. Daniel e também os 3 amigos dele, eles já tinham cargos de autoridade na Babilônia. Então, quando o rei surge com a ideia dessa estátua para ser criada, para que servisse como adoração a ele, eles provavelmente já sabiam disso. E essa estátua não foi feita de um dia para o outro. Isso exige um tempo. Seja lá qual tempo for, seja um mês, seja 2, seja 3.
Aqueles rapazes, como homens de Deus, vamos imaginar qual que foi a postura deles. Quando Daniel interpretou o sonho do rei, o rei tinha dado uma ordem para matar todos os sábios, né? Porque ninguém interpretava os sonhos. E qual que foi a postura de Daniel e de seus amigos? Vamos orar a Deus para que Deus traga para nós uma resposta. E isso aconteceu. Quando eles viram a notícia da estátua, estão vendo aquele monumento começando a sua obra, a sua construção, aqueles homens provavelmente se apresentaram a Deus novamente. Intercederam, clamaram a Deus, porque eles sabiam que eles não iriam se prostrar diante daquela estátua. Então, qual que seria o correto? Qual que seria você como ser humano quando você vê uma situação que você sabe que ela vai te gerar um problema futuro, vai te gerar uma dor, uma tristeza, uma frustração, igual eles sabiam que aquilo ali traria consequências para eles de desobediência ao rei Nabucodonosor. Aqueles homens oraram, intercederam, isso não está escrito, né, nesse capítulo, mas eles eram homens de oração, eles eram pessoas que apresentavam os problemas diante de Deus. E aí imagine eles orando, falando: Deus, não permita com que essa estátua seja concluída, que o Senhor possa impedir que algo aconteça, que dê errado, que o coração do rei se arrependa disso, que ele não venha tomar essa decisão, que ele não venha a concluir esse projeto. E passam-se os dias, passam-se o tempo, e aquela estátua é concluída. E isso acontece também nos nossos problemas, nos nossos dias, na nossa família, no nosso casamento. De repente, você teve que sair de casa, ou seu cônjuge saiu, e você está orando e clamando a Deus: Deus, não permita com que ele arrume outra pessoa. Deus, não permita com que ele ou com que ela entrem com o divórcio. Não permita que ele se afaste tanto assim de mim. E você está orando, e você está apresentando aquilo ali diante de Deus. Pois quando você vê o seu cônjuge com outra pessoa, quando você vê a notícia do divórcio, que ele está dando entrada no divórcio, isso não é o que você quer ver, isso não é o que você quer ouvir. E você pede para Deus para que isso não aconteça. E aí, isso aconteceu com eles também. Eles viram a estátua sendo erguida e sendo concluída. E aí, depois disso, o que o rei faz? Ele manda chamar os governadores, os prefeitos, os líderes, todas as autoridades da Babilônia. E ele anuncia que assim que forem tocadas as trombetas, aquela estátua, você tem que se prostrar diante dela. E aquele que não se prostrar diante dessa estátua será lançado na fornalha ardente, no fogo ardente. E naquele momento eu acredito que eles também falaram: Deus, faz alguma coisa, muda essa situação, não deixa que chegue a trombeta a tocar, não deixa que a gente precise ser preso, ser confrontado, ser jogado na fornalha. Livra-nos desse mal, livra-nos dessa culpa, livra-nos desse sofrimento. E a trombeta foi tocada. E todo mundo se prostrou e eles não. Mas eles pediram para Deus para que aquilo ali pudesse ser passado, não chegar a acontecer. E isso se assemelha muito também às nossas vidas, aos nossos caminhos, aos nossos casamentos. Quando você vê ali que o seu cônjuge, você pediu para que não arrumasse alguém, ele arruma. E aí você vai lá e pede: Deus, afasta, separa, não deixa que crie vínculo, não deixe que se aproximem, que isso seja quebrado.
Em alguns casos, o que acontece? Começa a morar junto. Vai lá nas redes sociais, assume um relacionamento, começam a colocar fotos, começam a criar uma nova história. Ou você estava orando, Deus, não permita com que entre com divórcio, e a pessoa entrou. E aí você fala, Deus, não deixe que chegue na audiência. E chega na audiência e você tem que ir lá. E foi isso também que aconteceu com esses jovens. Que pediram, não foi porque eles foram errados ou não buscaram a Deus. Eles buscaram, a gente sabe isso no final da história. Como Deus foi honrado e fiel a eles. Honroso, né? E aí a trombeta toca, eles não se ajoelham, o inimigo vai lá, fala, rei, tem alguns que não se prostraram diante do Senhor, e ele manda chamar eles. E quando Nabucodonosor chama eles, ele ainda pergunta, vocês não se ajoelharam? E ele não acredita que eles não se ajoelharam, porque eles desafiaram ele. Ele acha que, não, eu imagino que alguma coisa aconteceu de errado com vocês. Aqui a palavra diz assim, falou Nabucodonosor e lhes disse, Daniel 3, versículo 14, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Isso é uma pergunta que ele faz. É de propósito? Ele não acredita, ele pergunta para eles, pode ter que aconteceu algum engano, né? De repente vocês não ouviram, vocês estavam distraídos, não sabiam que era para se ajoelhar naquele momento, mas vocês realmente, então eu vou dar outra chance para vocês. Eu vou dar outra chance para vocês, que vou tocar de novo e vocês vão se ajoelhar, senão vocês vão ser jogados na fornalha, no fogo ardente. E eles falam, olha, isso nas minhas palavras, tá, pessoal? Nós não vamos nos ajoelhar, nós confiamos no nosso Deus. E aí ele fala, antes deles falarem isso, quero ver qual é o Deus que vai salvar vocês do fogo. Eles falam, não vamos ajoelhar, o nosso Deus pode nos salvar. E você vê que eles também entendem que se Deus não salvar, ele continua sendo Deus e o propósito de Deus com eles continua após a fornalha de fogo, mesmo que eles não saiam dali com vida. E Nabucodonosor, na sua ira, manda aquecer aquela fornalha 7 vezes mais e fala, pode jogar eles lá. E aí, nesse momento, meus irmãos, quantas vezes quando você tem que manter a sua postura firme, fiel, correta diante de Deus, assim como eles fizeram, quando você vê as coisas todas andando contra o que você esperava e você pode também sentir a vontade de falar, eu também vou arrumar outra pessoa, eu também vou desistir, não quero mais, arrumo outra pessoa, vou ser feliz. Ou você fala, vou assinar, não aguento mais essa pressão porque é ruim, não é? Se eu assino isso aí, acaba, a minha vida segue, eu não tenho mais que ficar esperando, clamando, intercedendo por alguém que não quer. E tudo, e o furor do inimigo se levanta mas quando você se recusa e você fala, não, eu assumo, eu estou aqui, eu mantenho a minha posição diante de Deus, Ele é o meu Deus.
independente da circunstância, Ele é o Deus que pode me tirar disso aí. E mesmo que Ele não tire agora, Ele continua sendo o meu Deus. E Ele sabe tudo que Ele faz, Ele tem um porquê no que Ele faz. Quando você faz isso, acontece o que aconteceu. O inimigo se ira e aquele fogo ficou 7 vezes mais quente. Então, a situação ela se torna, muitas vezes, mais incontrolável, mais difícil. A batalha se intensifica e eles vão e são jogados dentro da fornalha. E os homens que jogaram eles dentro da fornalha morreram só de se aproximar da fornalha. Então vamos trazer isso para nossas vidas, meu irmão. Aquele que se levanta contra você quando você está na sua luta, quando você está aí nesse propósito, quando você está batalhando, tendo que ser fiel ao princípio de Deus, que é aquilo que Deus não que Deus uniu, que o homem não separe, e você está batalhando com todas as suas forças para por isso, aqueles que se levantam contra, que acontece dentro da própria igreja, dentro da família, no emprego, aqueles que tentam te jogar na fornalha para ver se você queima, eles se queimam. Eles sofrem, eles são atingidos, eles pagam por o que eles fazem também. E aí quando aqueles homens caem dentro da fornalha, o que acontece? A glória de Deus se manifesta. É o momento em que o rei olha e fala, mas não foram 3 homens? Mas eu estou vendo 4. E o quarto homem tem aparência de Deus, uma aparência divina. E os homens estão se movimentando lá dentro. E eles saem da fornalha. E o rei, quem o atacou, quem foi o adversário, quem parecia que era o inimigo deles naquele momento, reconhece a superioridade do Deus deles, reconhece a glória do Deus deles e fala, eles não, e reconhece que não houve nenhum fio de cabelo queimado, as roupas nem os sapatos não se queimaram e nem o cheiro da fumaça ficou neles. Agora, meu irmão, agora, minha irmã, traz isso para a sua vida, traz isso para você. Pensa, quando tudo que você orou, mas você não viu acontecer, quando você pediu, Deus não deixa sair, saiu. Quando você fala, Deus não deixa entrar com divórcio, entrou. Deus, eu não quero que chegue na audiência, chegou. Deus, eu não quero que vá para ali para o litigioso, e foi, meu irmão, e foi. E você já se vê sendo lançado dentro da fogueira. E você pensa que Deus poderia, Ele poderia mesmo ter acabado com tudo isso antes disso tudo acontecer, não precisava disso. Mas Ele queria que chegasse em tudo isso, para que quem te aflige, para que quem não acredita, para que quem não crê, para quem que está ali dizendo que não quero, não vai, não amo, acabou, para que aquela pessoa veja tudo. E meu irmão, você pode chegar até na fornalha, até dentro do fogo. Só que o fogo não vai te queimar, nem um fio de cabelo e nem o cheiro vai ficar em você. Você não vai ser atingido e você não vai ser impactado de forma nenhuma, meu irmão. Leve isso para a sua vida, leve isso para o seu entendimento e até aquele que estava contra você vai reconhecer a grandeza do seu Deus. Deus vai ser glorificado, Deus vai ser exaltado, Deus vai ser levado, o nome dele, a honra e a glória é toda dele, meu irmão, minha irmã. É por isso que ele permite às vezes a situação ir tão longe,
Enquanto nós estamos ali, aqueles homens, eles não pecaram contra Deus. Você, pode ser que depois que você se apresentou diante de Deus, que seu cônjuge te abandonou, você tem sido fiel e reto e colocado Deus em primeiro lugar na sua vida. Eles colocaram Deus em primeiro lugar a todo momento. E mesmo assim Deus permitiu com que eles chegassem até o fogo. Então, meus irmãos, não se julguem, não se condenem, olhem para a sua vida, se você está ali diante de Deus, se você está reto diante dele, se você tem realmente colocado a sua esperança nele e ele tem sido o centro da sua vida, você pode sim, tomara que não, mas você pode chegar até no fogo, mas o fogo não te queimará e nem o cheiro chegará em você. E todos que olharam, todos que acharam que não era possível, todos que apontaram o dedo, vão reconhecer a sua luta e vão reconhecer o nome do seu Deus. E é o nome dele que deve ser exaltado, que deve ser glorificado, que deve ser levado às alturas, que deve ser levado, proferido a todos, meu irmão. O nome dele, ele permite isso tudo para que o nome dele seja engrandecido. E ele dá uma lição, que essa lição fique para você. Nós não devemos nos curvar para nada desse mundo. Eu não tenho que aceitar o divórcio. Isso seria me encurvar para a estátua. Eu não tenho que aceitar que o meu cônjuge esteja com outra pessoa e eu aceite ele comigo também. Isso é se encurvar, meu irmão, a estátua. Deus, ele não fez 3 pessoas virarem uma carne. Ele fez o homem e a mulher se tornarem uma carne. Então você não tem que aceitar a situação, você não tem que aceitar as coisas. Você não se curve para a estátua, não se curve perante as coisas desse mundo. Se mantenha firme ao que Deus tem, ao princípio de Deus, e não aceite nada menos, não faça acordo. Não faça acordo com o inimigo, não faça acordo com as coisas desse mundo. Pois a nossa aliança não é com esse mundo. E aqueles homens, eles não olharam para a situação. Eles viram tudo saindo diferente do que eles pensaram. Mas mesmo assim, o olhar deles continuou fixo para o alto, para o Senhor. E eu te digo isso também. A situação pode parecer ruim. A situação pode parecer para você perdida. A situação pode parecer para você que tudo está dando errado. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, mantenha os olhos para o alto. Mantenha os olhos para os montes. De onde vem o seu socorro? Seu socorro vem do Senhor. É do Senhor. Não é do homem, não é do amigo, não é do juiz, não é da esposa nem do esposo, não são dos filhos. Seu socorro vem do Senhor. E a circunstância pode parecer a pior que seja. Deus, ele pode deixar você ser lançado no fogo, mas o fogo não terá poder sobre você. Então, continue olhando para cima. Continue acreditando que ele é fiel. Ele vela pela sua palavra e aquilo que ele disse irá se cumprir. E que nós nos mantemos firmes e não nos curvemos para as situações desse mundo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, hoje e para todo o sempre. E que a sua vitória, ela já foi decretada antes mesmo que você nascesse. Antes mesmo que você entrasse no deserto, Deus já tinha te dado, marcado a sua saída. Ele já marcou. Somente confie. Tudo é possível para o que crê. Fica na paz e Jesus te abençoe.